Zelensky recusou a proposta que Kiev daria aos Estados Unidos 50% dos direitos sobre os minerais raros do país. É isso mesmo, a oferta veio durante a visita do secretário de Tesouro americano Scott Bessent a Kiev. De acordo com 3 fontes que acompanham as negociações, Zelensky não quer fechar um acordo desse sem amarrar garantias de segurança americanas e europeias no pacote. Além disso, ele quer que outros países, especialmente da União Europeia, tenham espaço nessa exploração e não apenas os Estados Unidos. Durante a Conferência de Segurança de Munique, ele falou que ainda está discutindo o assunto e que teve diferentes conversas sobre o tema. Segundo o Financial Times, a pressão americana para fechar logo o acordo foi bem forte, tá? Bessent levou um documento que Trump queria assinado antes dele voltar para Washington. Mas Kiev segurou a caneta. Antes da reunião com Zelensky, que foi uma reunião privada, Bessent explicou à imprensa que a proposta era um acordo econômico para aprofundar os laços entre os dois países. Segundo ele, os Estados Unidos aumentariam seu compromisso econômico com a Ucrânia e ajudariam a garantir um escudo de segurança para os ucranianos depois da guerra. Mas quando os ucranianos foram analisar os detalhezinhos, perceberam um problema. Não havia nada muito concreto sobre segurança. Um alto funcionário ucraniano disse que, ao olhar os termos do acordo, não encontraram qualquer garantia americana futura. E não foi só isso, tá? Outro ponto que incomodou Kiev foi a cláusula que estabelecia que qualquer disputa sobre os direitos minerais seria resolvido sob jurisdição de Nova York. Para os ucranianos, isso acaba levantando um alerta sobre o controle real que eles teriam sobre os seus próprios recursos, né? Depois da reunião, Zelensky foi diplomático. Disse que o documento seria analisado por sua equipe e que as negociações seguiriam em ritmo acelerado para que um acordo fosse fechado. Em Munique, ele usou o encontro com o vice-presidente americano J.D. Vance para apresentar uma contraoferta e também aproveitou a oportunidade para conversar com parlamentares dos Estados Unidos sobre o tema. Na visão dele, esse documento não passa de um memorando entre os dois países e não um compromisso formal de segurança. Além disso, um diplomata europeu disse que Kiev está tentando trazer outros países para a exploração dos minerais, o que tem incomodado Washington. Segundo essa própria fonte, os ucranianos estão sob uma pressão intensa dos americanos nesse assunto. A questão aqui não é só dinheiro, mas também estratégia. A Ucrânia tem reservas de lítio, titânio e grafite avaliados em trilhões de dólares. E esses minerais são essenciais para a indústria de alta tecnologia. Mas o problema é que muitos desses depósitos estão em áreas ocupadas pela Rússia hoje e bem perto da linha de frente. Desde o ano passado, a equipe de Zelensky trabalha nesse tal de Plano da Vitória que busca fortalecer a parceria com os Estados Unidos justamente por meio da exploração desses recursos. Mas agora surge uma grande dúvida. Será que a Ucrânia consegue um acordo que garanta segurança e ao mesmo tempo mantenha sua soberania sobre essas riquezas? A oferta americana parece ter sido bem direta. Washington fornece ajuda financeira e, em troca, recebe 50% dos direitos sobre minerais raros da Ucrânia. Mas parece que Kiev não engoliu muito bem essa proposta sem analisar as entrelinhas. O ponto que pegou foi justamente a falta de garantias concretas de segurança no acordo. Se os ucranianos cedessem uma fatia tão grande de suas riquezas, é claro que eles precisariam de algo bem sólido em troca e não apenas promessas vagas. Mudando de assunto, mas ainda nesse tema, os europeus não ficaram nem um pouco satisfeitos com algumas partes do discurso do vice de Trump. Um dos que ficaram mais incomodados foi o chanceler alemão, que explicitou isso num discurso que ele proferiu hoje, sábado. Olaf Scholz defendeu a sua posição contra a extrema-direita e afirmou que a Alemanha não vai aceitar pessoas que intervenham na democracia do país. A reação veio um dia depois de J.D. Vance se encontrar com o líder da AfD e criticar os líderes europeus. Na Conferência de Segurança de Munique, Vance criticou a abordagem dos governos europeus em relação à democracia e disse que teme que a liberdade de expressão do continente esteja recuando. Vance afirmou que muitos americanos veem na Europa interesses entrincheirados que se escondem atrás de palavras que seriam da era soviética, como desinformação, que simplesmente não gostam da ideia de que alguém com um ponto de vista alternativo possa expressar uma opinião diferente ou, Deus nos livre, estar de forma diferente, ou pior ainda, ganhar uma eleição. E ele foi além, tá? Disse que não está preocupado com a Rússia ou com a China em termos de segurança na Europa, mas estaria muito preocupado com uma ameaça vinda de dentro. Na visão dele, estaria havendo um recuo da Europa em relação a alguns dos seus valores mais fundamentais, valores que seriam partilhados com os Estados Unidos da América. Para os alemães, principalmente por causa de sua experiência, a liberdade tem limites, né? Pois sem isso é exatamente a democracia que correria risco.